do público na pesquisa exata. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 8h35, agora já estamos com Paulo Pellegrini aqui no comentário da Copa, o Boletim da Copa de segunda a sexta. Paulo com a gente até o final e está quase chegando ao final. Paulo, tivemos aí quartas de final, sem surpresas, né? E as próximas partidas, o que esperar? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mayra. Exato, os 4 favoritos, né, passaram. França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Alguns de forma um pouco mais fácil, como foi o caso da França, e os outros 3 em partidas mais complicadas, com maior resistência dos oponentes, como foram os casos da Espanha, da Inglaterra e da Argentina, que apesar do placar de 3-1, placar um pouco mais elástico, mas o jogo em si foi um jogo mais complexo, né? Que teve a grande singularidade da partida, como tem tido em várias partidas da Argentina, e o jogo termina e sempre fica uma polêmica. No caso, foi a expulsão do jogador da Suíça, o Embolo, que muita gente não entendeu, a gente queria até explicar exatamente por que ele foi expulso, por que o VAR foi acionado naquela situação. Até para tentar diminuir um pouco a chama, né, do favorecimento para a Argentina e tudo mais. Certo. E o que aconteceu de fato ali, né? Ele simulou, né? Foi uma simulação infantil até, né? Exatamente. Se o árbitro tivesse aplicado o cartão amarelo para o jogador por essa simulação, ele não estaria errado. Muita gente iria reclamar, porque não é comum, né, um lance de meio campo, quando há uma simulação, o jogador se joga, ele recebeu um cartão amarelo. Porém, foi uma simulação muito grotesca. Então, se o árbitro tivesse aplicado o amarelo naquele momento, muita gente iria reclamar, mas o árbitro não estaria errado. Geralmente, se aplica cartão por simulação em jogadas mais agudas, principalmente dentro da área, quando o atleta intenciona cavar uma penalidade, né? O famoso tiro livre da marca penal popular, pênalti. Ok, não foi o caso. Porém, o árbitro ele não aplicou esse cartão. Pelo contrário, ele aplicou o cartão do jogador da Argentina, porque o árbitro viu uma falta, ele não viu a simulação. O árbitro em campo, que era o juiz português, ele viu falta do Paredes no Embolo e aplicou o cartão amarelo para o argentino. Aí o VAR interveio. Aí tem uma questão que a gente precisa ver como é que vai ser daqui para frente no futebol. Nessa Copa do Mundo se inaugurou o protocolo do VAR para os casos de erro de identificação de atleta. O texto da regra, nesse caso, do VAR, é basicamente o seguinte: o jogador toma o cartão amarelo de forma equivocada porque o árbitro acha que foi ele que fez a falta e não o outro jogador. Por exemplo, o jogador A comete uma falta grave e merece tomar o amarelo. Mas o juiz vê errado e aplica para o jogador B, achando que o B fez a falta. Aí esse B fica prejudicado, pendurado no jogo, por conta de um erro de arbitragem. E aí o que a FIFA fez? Não. Esses casos, o VAR pode intervir e falar, não, é o seguinte, juiz, não foi o jogador B que fez a falta, foi o A. E aí ele retira o cartão do B e aplica no A. Acontece que esse lance do Embolo com o Paredes não é exatamente a mesma coisa. A rigor, o juiz não cometeu nenhum erro de identificação. O juiz cometeu um erro de avaliação. Ele achou que o Paredes fez falta para tomar cartão e aplicou o cartão. E o VAR o chamou para dizer, não foi o Paredes que fez a falta. Foi o Embolo, porque o Embolo se jogou e isso é uma falta. Compreendem a sutileza? E aí, esse lance semelhante ocorreu na primeira rodada da Copa, no jogo Paraguai e Estados Unidos, com o jogador Almiron, do Paraguai. Ele também se jogou, o árbitro deu um amarelo para o americano, o VAR entrou, falou para o árbitro, não foi o americano que fez a falta, o paraguaio se jogou, o árbitro tirou o cartão do americano e aplicou no paraguaio. Porém, primeiro era uma partida de primeira rodada, então não teve repercussão nenhuma.
E depois o Almiron não tinha cartão, então ele tomou só o amarelo. No caso do Embolô, além de ser quartas de final da Copa do Mundo, um jogo 1-1, duríssimo, ele já tinha o cartão amarelo. Então, na prática, o que ocorreu? O VAR praticamente obrigou o juiz a expulsar o Embolô. O juiz, que não havia avaliado isso no lance, não ia dar cartão nenhum para o Embolô, ao dar o cartão para o argentino, provocou a entrada do VAR, que praticamente o obrigou a expulsar o jogador suíço. E isso mudou completamente a partida. A Suíça dominava o jogo, estava 11 contra 11, eram 67 minutos, ou seja, 22 minutos do segundo tempo. A partir de então, a Argentina ficou com um a mais e ficou com toda a metade do segundo tempo e uma eventual prorrogação para ganhar o jogo com um jogador a mais. E ela não desperdiçou a chance. Conclusão disso, será que daqui para frente toda a simulação vai ser cartão amarelo? Ah, mas essa foi grotesca, mas isso é interpretação. Os árbitros podem começar a interpretar jogador caindo no chão e dar cartão para todo mundo. Ou, segunda situação, toda vez que aplicar um cartão amarelo errado para alguém, o VAR vai chamar e vai falar, juiz, não deveria dar cartão para isso, retire o cartão. Não foi para isso que foi criado o VAR nesse protocolo de erro de identificação, mas o árbitro português aplicou dessa forma, como o árbitro do jogo Paraguai e Turquia também aplicou. Então, assim, ficou uma polêmica. Favorecimento? Não, eu continuo dizendo que a Argentina está dando sorte com as arbitragens dos jogos dela, sendo bem rigorosas com as regras, entendeu? Isso não está ocorrendo nos outros jogos, mas nos dela ela está dando a sorte das coisas acontecerem e nessa questão aleatória ela está se dando bem. Ela pode começar a se dar mal daqui para frente com o mesmo motivo, mas até agora ela está dando sorte de todas as polêmicas. Elas não estão erradas, mas elas só estão acontecendo nos jogos dela e o resultado está sendo favorável a ela. Porque na bola, a Argentina tem jogado o pior futebol dos 4. Tá? Já adiantando um pouco os prognósticos para as partidas, na bola a Argentina tem jogado o pior futebol entre a Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal, e França. E ela também tem sido o time com menor capacidade física. A Argentina tem se cansado nos finais dos jogos, coisa que Inglaterra, Espanha e França não estão descansando. Mas a Argentina tem Lionel Messi e tem tido a felicidade das coisas ocorrerem, essas coisas raríssimas do futebol, ocorrerem nos jogos dela, a favor dela. Então, isso faz com que as semifinais e as finais sejam completamente imprevisíveis. A gente observou na prática, né, como um pequeno detalhe ele muda toda uma história, que muito provavelmente, né, se aquele lance não tivesse tirado o jogador, o Embolô, muito provavelmente viria uma reação ali, porque o time da Suíça estava se impondo muito melhor. Naquele momento especificamente, estava tecnicamente superior, enfim, estava nítido ali, muito nítido, que estava superior ao time argentino, e no final a Argentina já meteu logo 2 gols, enfim, já lá na prorrogação, e mudou toda a história, e a gente viu o que viu, né? Paulo... sim. Não, eu falo aqui, e aí amanhã a gente faz os prognósticos dos jogos, né? Amanhã França e Espanha, e quarta Inglaterra e Argentina, para dividir certinho, para falar de cada jogo no dia do seu jogo. Exatamente. É porque a gente vai ficar alguns dias aí, né? A gente fica nessa espécie de desmame, né? Porque eram jogos diários, a gente vai começando a pegar os dias intercalados de jogos, a gente fica com aquele sentimento de vazio, né? Enfim, mas até o finalzinho a gente vai ficar aqui com certeza com o comentário, e você volta amanhã para trazer os demais jogos, né? A expectativa para os demais jogos, que com certeza vão ser muito emocionantes, com certeza. Paulo, muito obrigado pela presença, aqui análise, claro, uma ótima semana e até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente faz o prognóstico de França e Espanha. Quem leva essa primeira vaga à final da Copa do Mundo? É isso aí. Tá torcendo para quem, Mayra? Por enquanto, estou sem... Tá sem time, tá isso aí, tá sem time. Não estou criando nenhuma expectativa mais. Olha, assim, eu tô naquela de França, né? Eu acho que a França tá com um time muito, muito azeitado, é o que está aparecendo, né? Mas respeitando, claro, todos os outros times, a França, a Inglaterra e, claro, a Argentina, né? Que mesmo cansando ali no finalzinho, tem time, tem Messi, tem jogadores aí, Lautaro, enfim, jogadores que são definição, né? Quando precisa, e a gente viu isso aí.
É isso aí. A gente finaliza aqui e volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, com análise de Paulo, política e tudo mais, e muita informação com o Borges Júnior aqui, sempre com a gente, tá? Uma ótima semana a todos, tá? Até amanhã a gente volta com mais informações. Mara Nogueira assume já. E antes tem o que, Mara Nogueira? Você vai ficar agora com Conexão PET, depois tem ainda o programa Avançar, que é da FSADU, o programa Fala Defensoria, e ainda amanhã 106, com muita música, muita informação e, claro, promoção, para você participar. Fica ligado. É isso aí, 40 anos de Rádio Universidade, talentos no ar, e a gente fica por aqui, a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Conexão PET. Informações acessíveis e confiáveis.